É a temperatura. Vamos à entrevista de hoje no Troca de Ideias. Recebemos a coordenadora da terceira Coordenadoria Regional de Educação, a terceira CREA, a Cássia Benini. Vamos falar sobre o retorno às aulas na rede estadual de ensino, 100% presencial e também muitas outras novidades aí para esse ano letivo. Bom dia, tudo bem, Cássia? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e trazendo boas notícias da educação, né? Nós precisamos de boas notícias para a nossa educação do Vale. Então, já podemos começar falando do início do ano letivo, que iniciamos ontem, nas 82 escolas do Vale do Taquari aqui. 18.891 alunos retornaram à nossa rede e ontem foi um dia assim de muitas manifestações bonitas. Nós visitamos algumas escolas, estamos visitando nessa semana, e o acolhimento que as escolas programaram para os alunos, depois desses 2 anos de ano letivo diferenciado, foram momentos muito bonitos, muito acolhedores aos nossos queridos alunos. Talvez um dos principais pontos, né, Cássia, a volta 100% presencial, porque, como você falou, os últimos 2 anos foram diferentes, a rede estadual demorou bastante para voltar, tinha questão, né, de muitos cuidados em meio à pandemia, e ainda estamos com a pandemia, mas agora voltando com todos os alunos dentro da sala de aula. Eu me lembro que numa oportunidade no ano passado, você tinha falado que muitos alunos, depois, né, da pandemia, acabaram não voltando para a sala de aula. Esses 18.991 alunos, que são aqueles que retornaram agora, eles já se aproximam daquele número que nós tínhamos antes da pandemia. Ainda tem muita gente que não regressou. Como é que vocês estão vendo também a questão da pandemia e esse início? Nós estamos com 400 alunos a mais do que o número de alunos que nós encerramos o ano letivo de 2021. Então, o nosso número já aumentou, e isso, claro, que é uma tendência por conta de alunos que migram de outras redes em virtude de perdas de rendas das famílias, enfim, a gente sabe que essa migração aconteceu. Mas o processo de matrículas ainda está acontecendo nas escolas, porque nós tivemos uma nova chamada pública na semana passada, onde houve mais uma oportunidade para que os alunos retardatários pudessem fazer as suas inscrições. Então, essas matrículas estarão sendo feitas até sexta-feira nas escolas. Então, até a semana que vem, nós ainda temos alunos sendo acrescidos a estes números. Então, com certeza, nós vamos ter um número um pouco maior na nossa rede. Pois é, uma das grandes preocupações, além, é claro, da questão da aprendizagem prejudicada por conta da pandemia, é a própria evasão escolar. E com esse retorno 100% presencial, tem sido feito alguma coisa para trazer esses alunos de volta? Não sei se tem algum número também que possa exemplificar em relação à nossa região. Na verdade, está sendo feito um processo desde o ano passado de busca ativa, né? Os professores estão fazendo esse trabalho de trazer esses alunos, sim, de volta para as escolas. E agora não foi diferente nessa chamada das famílias para que eles retornem. Então, por isso também que teve essa nova oportunidade, pois as escolas, mais uma vez, fizeram toda essa linha de frente junto às famílias para que os alunos regressem à escola, né? Então, e além das lacunas de aprendizagem, que são bastante grandes em algumas situações e que a gente precisa recuperar, as avaliações demonstram isso, nós também precisamos que esses alunos retornem para a rede. Nós não queremos que nenhum aluno fique de fora do processo de aprendizagem. É possível estimar algum percentual em relação a isso? Nós ainda não temos percentuais por conta desses números ainda não estarem fechados, mas é uma questão que nós vamos agora trabalhando isso com as nossas escolas. E tem alguma resistência que, pelo menos, as pessoas tenham manifestado para vocês em relação à própria Covid, né? De não querer que o filho vá para a escola em função de algum risco? Ou isso não chegou até vocês, nenhum caso assim, por exemplo? Não, nós não tivemos resistência. Na verdade, ontem, conversando com os alunos nas escolas, enfim, o sentimento deles é muito positivo nesse sentido. Eles estavam sentindo a falta da escola, dos colegas, dos professores, enfim, de toda a convivência. E claro que nós temos situações que são situações especiais, que mediante laudo, enfim, algumas questões assim por recomendação médica que o aluno não tem ainda a condição de retorno, mas são situações bem pontuais
e nós estamos bem empolgados e motivados para esse início de ano letivo, porque além das questões pedagógicas, os professores tiveram toda uma formação pedagógica do dia 14 até o dia 18, então teve toda uma instrumentalização para os professores, para as equipes diretivas, mas também temos notícias boas na questão de infraestrutura para as escolas. O Vale do Taquari, as escolas, 82 escolas, receberam um valor de 6 milhões para infraestrutura, para pequenos reparos das escolas, de pintura, de consertos de janelas, pisos, enfim, todos os consertos necessários. Então, para deixar as escolas ainda melhores, ainda mais bonitas para acolher os nossos alunos, também nós temos o aumento no valor da alimentação escolar, que desde 2014 não era reajustado e agora ele foi reajustado. Ele passou de 30 centavos, ele foi para 80 centavos o repasse do Estado. Então, foi um aumento de 160%. Então, com isso, os nossos alunos também poderão ter uma alimentação de melhor qualidade ainda. São 80 centavos, isso é por refeição? Por aluno por dia. Por dia? Por aluno por dia. E ainda tem o repasse que vem do governo federal, através do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que são mais 36 centavos que também vem para o governo. E esses 6 milhões é um valor bem superior que tinha-se nos últimos anos também, né? Porque a gente sabe que acontecem as obras. Tem alguma coisa pendente, eu me lembro, né, de uma ou outra escola, aí, começando outros anos, aí, de que tinha, né, problema no piso, problema no telhado, no forro, alguma coisa assim. Tem alguma coisa pendente ainda ou com esse valor foi possível deixar as escolas em condições plenas? Nós temos algumas escolas que ainda estão com obras pendentes, sim, que são demandas que ainda estão tramitando, né? E nós tivemos várias questões, por exemplo, Castelo Branco, enfim, que foram obras que a empresa, na hora de assinar a ordem de serviço, de início do serviço, ela pediu reequilíbrio financeiro. O que é o reequilíbrio financeiro? Que aquele valor orçado não podia mais ser feita a obra. Então, tem todo um trâmite, então agora o processo está andando. Então, essas obras, que são obras de grande valor, que não... Esse valor recebido pelas escolas não alcança um valor tão grande assim, mas essas questões também estão tramitando na Secretaria de Obras e também na Secretaria de Educação. Estamos numa força-tarefa também para agilizar esses processos. Estamos conversando com Cássia Benini, coordenadora regional de educação aqui no Vale do Taquari. E em relação ao corpo docente, tem alguma carência, algumas disciplinas que a rede está necessitando mais ou a situação está tranquila em relação a isso? A situação está tranquila em relação ao quadro de RH. Claro que nós temos algumas faltas, sim, porque algumas situações foram de dispensas, de licenças, enfim, agora no início do ano letivo, por conta das pessoas assumirem outros cargos nas redes municipais, particulares, enfim. Mas isso é uma questão que é normal no início do ano letivo, porque todas as redes chamam agora, então sempre dá essa movimentação. Mas estamos trabalhando também para suprir essas necessidades. Mudanças em relação ao próprio ensino, né? Essa mudança aí que já estava prevista principalmente agora para iniciar a partir de 2022. O que já muda agora, já de início do ano letivo? Nós temos a alteração, a mudança do ensino médio, né? Que o nosso ensino médio na rede estadual, ele passa a ser chamado de ensino médio gaúcho. E com isso, os alunos continuam tendo 1.000 horas no ensino médio diurno e no noturno a novidade também é que os alunos passam a ter 1.000 horas. Antes, a carga horária do noturno era de 800 horas. Então, o nosso aluno do noturno também terá um acréscimo na carga horária seus componentes curriculares. Então, a aula começa a que horas e termina a que horas? Como é que funciona? Eles vão ter até 30% de carga horária à distância, né, em remoto. Mas o horário vai continuar, enfim, a escola organizou conforme o transporte escolar, cada escola tem o seu horário, né? Mas em torno de 7, mas o primeiro período é remoto, então, mas isso então acresce. E também nós temos a questão que o ensino médio ele vai ser implantado de forma gradativa, então este ano começa a ser implantado no primeiro ano, e com isso, então, os alunos passam a ter 200 horas
de projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital, que são componentes novos, que são agregados ao novo ensino médio, e as 800 horas são de formação geral básica, que a formação geral básica são aqueles componentes curriculares que já tinham, química, matemática, português, história, enfim, todas esses componentes. E a partir do segundo ano, então este ano, com esses 3 componentes, projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital, os próprios professores com os alunos vão discutindo quais são os itinerários, quais são os sonhos desses alunos, quais são os propósitos desses alunos, para que a partir do segundo ano, então, eles tenham os seus itinerários formativos de acordo com a sua área de interesse. O estudante, dessa forma, ele tem um pouco mais até de autonomia, ele vai poder optar para que caminho que ele vai seguir, especialmente a partir do segundo ano. Exatamente. O ensino médio, ele traz isso, ele traz o protagonismo juvenil, né? É um estímulo que precisa, e cada vez mais nós precisamos que os nossos jovens sejam protagonistas. E ontem, conversando com os jovens, com os alunos de ensino médio do primeiro ano, de uma escola de Estrela, enfim, que são alunos que vieram de várias escolas, e aí a gente percebe os vários sonhos, as várias profissões que eles já têm planejados e, enfim, na sua mente. Claro que isso ao longo pode até alterar, mas eles já vêm com seus sonhos. Isso é muito bom que o jovem já tenha isso na sua expectativa de vida. Cássia Benini, coordenadora regional de educação aqui do nosso Vale do Taquari. A gente tomou conhecimento ontem de que uma ou outra escola teve professor com Covid e aí as aulas não aconteceram, né? E isso aconteceu em muitos educandários. Como é que está sendo essa orientação também? Se daqui a pouco o aluno também, quando ele tem que ficar em casa, como é que vocês estão projetando a retomada? Nós tivemos uma situação pontual, que foi uma escola que nós tivemos que suspender 2 turmas, né, que foram 2 professores que positivaram no domingo. Mas, assim, nós já fizemos na semana passada, dentro da formação pedagógica, nós tivemos uma formação para todos os professores com a 16ª Coordenadoria da Saúde, também para os professores terem essas questões dos protocolos sanitários e saberem como agir diante de ter algum caso suspeito ou confirmado. Então, nós já estamos orientando também, a 16ª Coordenadoria da Saúde é nossa parceira nessa questão de instrumentalizar os professores e os diretores. E a gente sempre pede também a questão do não descuidar os protocolos sanitários, né? O uso da máscara, o ambiente ventilado, o álcool gel, manter o distanciamento quando possível, né? A gente sabe que às vezes não é tão possível, mas sempre que possível manter esse distanciamento, porque nós não podemos relaxar os cuidados. Ontem, enquanto nós conversávamos com os alunos, este era um dos pontos que a gente falava com eles, para eles não perderem esses cuidados, porque é assim que nós vamos conseguir nos mantermos sadios, e as nossas famílias, os nossos queridos, pessoas que convivem conosco, né? Bom, Cássia, no ano passado se ventilou a possibilidade de um 4º ano do ensino médio. Como é que está essa questão? Essa questão nós ainda não temos definido, né? Não temos, assim, nenhuma orientação com mais subsídios sobre isso. Existe uma possibilidade, ela está sendo estudada, mas, assim, não temos mais orientações, não dá para a gente falar muito a respeito disso. Ok. Temos uma pergunta de uma ouvinte, ela mandou aqui pelo Facebook, a Ana Paula Irasóquio. Ela disse que o filho dela não conseguiu concluir as atividades e acabou desistindo. Agora ele fez 18 anos e a escola orientou que ele não pode se matricular porque é de maior e precisa de uma autorização da terceira CRE, provavelmente, e está no 3º ano do ensino médio. Podes me orientar como proceder nessa situação? Não, mesmo ele tendo 18 anos, ele tem o direito, sim, de retornar à escola, tá? Seria importante que ela contatasse conosco na coordenadoria, no 3981-2100, para que a gente oriente bem, até para saber mais detalhes, qual a escola, enfim, né? Para nós sabermos mais detalhes sobre isso. Mas é um direito, sim, né, de estar na escola,
E talvez a escola, porque como ele abandonou a escola, ele volta como um aluno novo. Ele não tem direito à rematrícula, então ele tem que fazer a matrícula presencial, é todo um trâmite como uma escola, uma matrícula nova. E talvez a escola tenha alguma situação naquele turno, às vezes não tem vaga, então é uma questão que a gente precisa ver com mais... mas ela pode fazer contato conosco na terceira coordenadoria para a gente ver o caso bem específico. Bom, o direito da educação está assegurado. Com certeza. E uma coisa que cabe salientar, que nós não temos problemas de vaga na rede pública estadual. Tá? Isso é uma questão que os pais devem estar cientes disso. Nós não temos falta de vaga. Muitas vezes a gente não dispõe da vaga naquele turno que o pai deseja. Por exemplo, no diurno, manhã e tarde. Muitas vezes a maioria dos pais querem que os seus filhos estudem pela manhã. Então, nós não dispomos de vaga pelo turno da manhã, mas temos à tarde. Então, mas falta de vaga nós não temos. Sandra Aller diz, grande repasse à alimentação escolar, demanda antiga das escolas, principalmente para aquelas onde as crianças fazem a principal refeição do dia. Parabéns, coordenadora. Ela que foi diretora também, professora de muito tempo aí, a Sandra Aller, nos acompanhando na live no Facebook. E a Ana Paula aqui já agradece, ela diz obrigada, Arroio do Meio, gratidão. Então, provavelmente a escola do filho dela é de lá. Cássia, muito obrigado aí pela tua presença, pelas informações prestadas aqui. E um bom ano, né, para a rede estadual, que esse ano não tenhamos nenhum percalço aí, que consigamos seguir normalmente. É isso aí, esse é o nosso desejo, nós agradecemos e desejamos a todos um excelente ano letivo, com muito aprendizado, com muito acolhimento e que seja um ano que a gente consiga trabalhar com tranquilidade e muito, muito, muito aprendizado a todos. Ok, muito obrigado. Cássia Benini, coordenadora da terceira CRE aqui do Vale do Taquari, está falando de educação no Troca de Ideias. 11 horas, 2 minutos, 29 graus e 6 décimos é a temperatura.